já tem o quê? 4 minutos, quase 5 minutos, acho que a gente já pode começar. Bom, no dia de hoje eu coloquei esse arte, adorno, porque eu quero falar sobre umas questões que têm sido muito pertinentes para mim, que eu voltei a ler um livro desse cara aqui, ó, acho que é Geoffrey Harford, que é um professor americano. E eu tô lendo um livro dele, um livro mais antigo, sobre grotesco. O Geoffrey Harford é um acadêmico, né? E ele é Humanities and Natural Social Science, né? Ele trabalha na área das ciências sociais e tal, mas ele tem publicação. O livro que eu tô falando em questão é esse daqui, On the Grotesque. É de 82, né? 86 foi a segunda edição. E é um livro muito interessante sobre o assunto, porque ele abrange muito mais do que simplesmente vamos dizer assim, não é que ele abrange mais, é que o grotesco em si abrange mais do que uma questão simplesmente sobre uma estética. O grotesco ele é realmente um fenômeno. Mas ele tem livros também sobre várias questões, principalmente do lado da literatura e várias análises que são bem interessantes. Ele é um cara, assim, ele tem um reconhecimento legal dentro da área. E dentro desse livro, né, On the Grotesque, tanto que aqui, ó, tô falando de literatura, ele analisa, na verdade, dentro da literatura, né, ele analisa 4 livros, as estratégias que têm essa relação com o grotesco. Mas eu poderia indicar, por exemplo, no cinema, esse outro livro aqui, que é o livro do... Eu esqueci o nome do autor, na verdade são 4 autores, se eu não me engano. Grotesque Cinema. Vamos ver aqui. American, na verdade, né? Aqui tá bom. American. E aí, deixa eu ver aqui, que é um livro muito interessante que ele analisa o cinema americano. Então ele analisa esse livro aqui, ó. Ele analisa filmes do Tim Burton, David Lynch, de Terry Gilliam e dos irmãos Coen. A capa desse livro é ridícula. Apesar que é dessa, né, do Beetlejuice, que eu gosto muito, ficou muito mal feita. Só que o conteúdo desse livro é bem interessante. Ele faz um pequeno resumo inicial sobre... se alguém quiser me dar, tá? Ele faz um resumo inicial sobre o grotesco, assim, sobre alguns pontos de vista, algumas análises, mas o interessante dele mesmo é quando ele entra para falar de cada filme. Aí ele seleciona alguns filmes específicos, seleciona A Noiva e Cadáver, Os Fantasmas Se Divertem, e analisa também, se eu não me engano, o Eraserhead, do David Lynch, que eu já recomendei, e qual foi? O Batman. É muito interessante, né? A análise do Batman como um personagem grotesco. Então, assim, você pode, assim, tem vários livros sobre grotesco analisando diferentes aspectos em diferentes artes. Isso só mostra, assim, também muito do quanto ele abrange, né, essa temática, apesar dela não ser muito conhecida. Mas dentro do livro, né, On the Grotesque, do Rafa, ele tem uma parte que ele começa a falar sobre alguns autores que eles comentam sobre esse livro aqui. Eu não encontrei ele em um lugar, eu não sei se você não acha ele para vender. Eu consegui, como que eu consegui ler ele? Eu achei ele no Internet Archives e fui dando print screen. Foi o único jeito que eu consegui esse livro. É um livro extremamente raro e extremamente valioso. Assim. Você encontra ele só em biblioteca de grande universidade, coisa e tal. É em inglês também, né? E ele é um livro muito bonito, assim. Ele tem cada introdução de capítulo tem esses grotescos, né? Que é esse tipo de decoração em cada página, assim. É bem legal.
E aí ele vai falando desse, né? Aí ele pega um autor que ele vai falar sobre a questão do... por que acontece? Eu acho que eu vou ter que fazer um pequeno resumo aqui sobre qual que é a relação que ele vai fazendo sobre o que é o grotesco. Quando a gente tem o grotesco, né, a fala grotesca, o fenômeno grotesco começa, pelo menos, surgir ali no Renascimento, quando surge a palavra, né, o termo, sobre aquilo que eu já falei sobre o Palácio de Nero, que é um palácio do segundo século, se eu não me engano, do segundo século da Roma Antiga, a gente começa a ver o grotesco nas decorações, vamos dizer assim, nos adornos. E dentro dessa fala, né, e da relação que o Rafa vai fazendo com esse autor, que eu me esqueci o nome agora, a gente começa a ver uma coisa muito interessante sobre a arte em si. A gente começa a perceber que, muito antes da arte ser definida como arte, ela existia, mas, vamos dizer assim, ela não existia como objeto de arte. Ela existia basicamente como decoração, como adorno. Adorno no sentido... Em qual sentido? No sentido de embelezar, no sentido de tornar algo, vamos dizer assim, sacro, de tornar algo mais, vamos dizer assim, de dar um valor maior à coisa. O adorno, ele era feito, né, pelos artífices como algo que, vamos dizer assim, era uma espécie de invocação ao valor daquela coisa em si. Então, isso ficou muito na minha mente, na minha cabeça, assim, porque o grotesco em si, né, aí pegando ali do momento, né, desde o Renascimento, quando a arte nasce, e é muito interessante que o termo, apesar de não ter relação, ele nasce junto, né, vamos dizer assim, pelo menos mais ou menos na mesma temporalidade, porque a gente tem ali o grotesco nascendo junto com né, a ideia de arte, com os primeiros documentos, e por uma característica muito conveniente até mesmo para a minha própria análise, que o primeiro documento, né, que a gente tem falando sobre arte em si, é um quadro feito por demanda, feito... vamos dizer assim, com a ideia de decorar, com a ideia de colocar na casa de um rico, né, de uma pessoa, eu já me esqueci, não sei se era da nobreza, não sei se era de onde que era exatamente, mas a ideia era decoração. E isso ficou muito na minha cabeça, porque assim, primeiro eu me fiz a pergunta, o que vem antes, dentro da cultura das sociedades? A arte ou o adorno? Aí se pergunta assim, mas como assim? Arte, vamos colocar a arte como ela é entendida assim, desde lá vamos dizer assim, do início da cultura, quando havia as decorações nas questões religiosas, nas questões, né, de crença, de mitos e coisa e tal. Então vamos estabelecer essa ideia da arte assim, né? Vamos dizer assim, uma coisa bem convencionada para falar que a arte sempre existiu. Mas ao mesmo tempo, o que era adorno também nessa época? Adorno era todo objeto que servia vamos dizer assim, tudo aquilo que você agregava a algo, modificando ou dando uma função para aquilo, vamos dizer assim. Então, assim, dentro dessa mentalidade, o adorno vem primeiro, porque as primeiras ferramentas foram os primeiros adornos. Elas, vamos dizer assim, os primeiros adornos funcionaram para que o homem pudesse realizar diferentes funções, né? O homem, assim, até mesmo antes do Homo sapiens, você já tinha utilização de ferramenta. Então, nesse sentido, eu acredito que a própria arte, né, que a gente conceitua a arte das cavernas, a arte dos totens, a arte de tudo aquilo que vem, né, dentro desse ambiente da cultura que vai surgindo, ele é nada mais nada menos que uma evolução do adorno. Vamos dizer assim, a gente tinha uma função do adorno, né, como uma função prática, e depois ele vai se tornando, vamos dizer assim, uma questão que vai indo para o lado da abstração.
Porque, querendo ou não, a cultura é uma abstração. A cultura, todos os elementos que estão vinculados à cultura são experiências abstratas, são sentimentos, são invocações de ideias, de mitos, de coisas que estão assim muito mais relacionadas a uma mentalidade, a uma experiência sensorial do que exatamente um objeto fático, né? E, e esses adornos, né, que a gente vai perceber durante a história, eles vão recebendo esses acréscimos justamente porque o homem ele tem um senso natural da beleza. Ele tem uma experiência, né, e ele vai desenvolvendo isso, mas já é natural dele, entender que aquelas coisas que são especiais, que elas têm um conteúdo mais profundo na nossa psique, no nosso entendimento, psique, lógico, falando um termo de hoje em dia, elas merecem, de certa forma, um valor agregado, elas merecem possuir vamos dizer assim, um destaque entre as outras coisas, elas não podem ser o mesmo. E caminhando nesse pensamento, eu me dei a liberdade de começar uma teoria e eu pretendo escrever sobre isso. Eu não sei quando, eu não sei como, mas eu acredito que a arte em si é um adorno. Isso não tira nenhuma das qualidades da arte como objeto, da arte como vamos dizer assim, uma coisa em si, uma coisa que tem, vamos dizer assim, o seu valor muito porque ela não tem uma função, porque ela não tem uma relação de utilidade prática dentro da sociedade, né? Vamos pensar assim. É, essa mesma fala é uma fala muito complicada, porque é muito fácil de se pensar assim, a arte não tem função, não, mas a arte me faz pensar assim, me faz sentir assim. De novo, é uma função prática, isso nós estamos falando de funções abstratas, sensoriais, é algo bem diferente quando a gente está falando dentro das coisas, dos objetos dentro da sociedade, né? Então, e a outra questão também é que a arte ela não pode existir se ela não estiver vinculada ao aspecto do homem. A arte só existe porque o ser humano existe. A beleza não, a beleza ela surge, vamos dizer assim, até os mesmos animais eles têm uma certa, acredita-se, uma certa percepção de beleza daquilo que é bom, daquilo que é ruim. É uma contemplação nata e que a gente vê hoje em dia desculpa, eu estou enfiando de novo aqui, acho que tem mais um pelo aqui. A gente vê, por exemplo, nos estudos sobre a neuroestética, né, que é aquilo que eu sempre tenho comentado, que existem reações naturais sobre a beleza, sobre a estética no nosso cérebro, e que elas não são, vamos dizer, elas são reativas, elas não são pensamentos e questões elaboradas, questões racionalizadas por nós, elas simplesmente acontecem e elas geram essas reações, né? A beleza e a estética em geral tem disso, a estética no sentido de nortear essa beleza e aí a gente vai, né, aprofundando cada vez mais nesse sentido. Mas então, se a arte ela e só uma questão, eu estou levantando isso aqui porque isso é muito novo. Eu estava lendo esse livro ontem e essa ideia me veio, então assim, eu não pesquisei nada a respeito, eu não elaborei, eu estou trazendo em primeira mão aqui para que eu possa também dialogar e colocar isso para fora. Mas o que é interessante, ainda mais com essa conexão com o grotesco, porque deixa eu abrir umas imagens aqui para vocês entenderem, por exemplo, o que ele vai discutindo. Grotesco. Na verdade, quer saber? Eu vou pegar um livro que eu tenho aqui, que é mais interessante ainda, que dá para a gente ver os desenhos. Deixa eu só achar ele aqui. Porque é um livro... Ai, gente, onde é que tá?
ver, tá em PDF. Information link, não. Olha, eu tenho que ler esse artigo aqui. Nossa, esse é o problema de procurar coisas nos livros, nos seus próprios livros, porque você descobre livros que você não leu, que você deveria ter lido. Ai, gente, cadê ele? On the Ghost Stress, não, welfare. Gente, cadê o livro? Eu acho que é esse daqui, que é um livro assim, ele não é sobre o grotesco, mas ele é sobre o barroco, mas ele vem com várias decorações, decorações mesmo, assim, que eram desenhos de decorações que eram utilizados na época do barroco. Vamos ver aqui. Esse daqui tá muito... Vou mostrar para vocês. Ele tá muito... assim, muito... não tão grotesco, né? Porque o grotesco, ele normalmente ele vai... Vai. Tem alguém lutando contra mim aqui. O grotesco ele vai normalmente trabalhar, o grotesco vai lutar com questões mais, vamos dizer, envolvendo a mistura dos corpos e dos ambientes. Mas, enfim, isso daqui foi utilizado durante o barroco, então é uma consequência dessa ideia, né? É algo que vem posterior. E o que eu quero dizer? O autor ele vai falar sobre a questão de como que essas decorações que a gente consegue ver, que são decorações bem, como nesse esquema aqui, decorações clássicas, elas têm uma esquematização e uma passagem de pessoas para pessoas. Primeiramente, começam a ser elementos que são colocados nas bordas da arquitetura, dos utensílios. Aqui, ó, tem um grotesco aqui, ó, a mistura de animais com a decoração. Olha só que interessante. Na verdade, olha só, é uma cobra com um ganso ou uma ave. E aqui, não sei, um cachorro, talvez. Isso daqui, por exemplo, é algo que é uma remanescência do grotesco. Até mesmo as frutas aqui, que elas estão ligadas nesse objeto, que parece um objeto arquitetônico, mas tem essas folhas. Toda essa mistura do natural com vamos dizer, o imaterial, assim, é algo que está dentro do grotesco. E aí, o que ele vai falando? Ele vai pegando esses grotescos, né, como era chamado na época, principalmente do Palácio de Nero, que aí nele dá para ver um pouco mais. Gente, esse pelo aqui tá horrível. Ai, desculpa, mas... Palácio... Eu não consigo digitar sem olhar, vocês me perdoem. É minha gata, ela tá soltando tanto pelo, aí tem pelo pra tudo quanto é lado. Vocês já conhecem ela, é a Canela. Grotescos. Ai, ai. Aqui. Será que essa imagem tá boa? Mais ou menos, né? Bom, aqui, isso é uma foto real do que eles conseguiram escavar lá durante o Renascimento. E a gente consegue ver aqui, ó, alguns animais, a gente consegue ver algumas formas de animais junto com as plantas, junto com elementos, vamos dizer assim, míticos, né? O Sol e a Lua convencionados de certa forma, e tudo isso assim, meio que circundando os elementos, vamos dizer, centrais, os elementos dos homens, os elementos daquilo que eles gostariam de estar representando ali em termos de significado. Só que o que vai acontecendo? Mesmo nessa época já, começou-se uma vinculação que esses elementos externos, eles começaram a entrar para as obras, eles começaram a
a se tornar elementos internos e não mais simples decorações. O autor coloca um exemplo lá, que eu esqueci o nome agora, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, que é muito interessante, que é o elemento de como que um dos autores, ele... Ai, cadê o que? Um dos autores, ele faz uma decoração, parece uma espécie de leão marinho, uma coisa assim, dessas decorações que a gente viu aqui do barroco. Ai, cadê, gente? Oi, gente, esse pelo tá me pegando. Abre. Ele pega uma dessas decorações assim e ele transforma ela num ser que ele está interagindo com o personagem, com vamos dizer assim, um mago que está dentro ali da criação. Se eu não me engano, era um desenho, não era um desenho, era uma gravura em metal, era algo assim. Tá no On the Grotesque, tá nesse livro aqui. Bom, esse livro, como eu já falei, é um livro que para ter acesso a ele, olha, estão me xingando aí falando para eu tirar o pelo. Ai, não consigo. Tá grudado. Para ter acesso a ele, pode ir lá naquele site que eu já mostrei, que é o Internet Archive. Aí você encontra ele facinho lá. É claro, você cria uma conta e tem como ler. Eu fui bem subversivo e eu acabei puxando ele de lá de forma deselegante, né? Só no print screen mesmo. Mas porque eu não tenho acesso a ele de outra forma e eu precisava para poder estudar. Então eu não vejo nenhum crime nisso. Internet Archive. Esse site aqui. On the Grotesque. Foi? On the Grotesque. Aí vai achar ele facinho lá. Quer ver? Aqui, ó. Aí ele tá aqui. Ele tá na íntegra. Aqui. Mas vamos abrir ele aqui, que é muito interessante ver essa relação de quando o autor ele deixa de, vamos dizer assim, aqui, ó, aqui a gente já começa, não é esses exatamente, mas esses daqui são muito interessantes, por quê? Vários desses elementos aqui, ó, são elementos que, primeiramente, eles estavam vinculados à decoração, ao adorno, à parte exterior das obras. Mas eles começam a se tornar elementos vinculativos. Aqui, até nas formas mesmo, no próprio desenho em si. Mas, como a gente vê, por exemplo, nesse trabalho aqui do Schogauer, mas não tenho a mínima ideia como é que pronuncia isso daqui. A Tentação de Antônio, eu não sei, Santo Antônio, né? Esses elementos, eles são elementos que, primeiramente, eles existiam somente nessas decorações. Então, assim, isso que eu estava falando aqui sobre ter uns grotescos na introdução de cada capítulo, é bem bonito. Eu queria ter esse livro a mãos, né? Mas eu queria falar um muito específico que tem uma característica bem própria, que é o do mago. Aqui, ó. Essas decorações aqui é muito interessante porque antes delas aparecerem nos quadros e nas decorações da arquitetura, elas apareciam muito nos livros, nas bíblias, principalmente, apesar que são coisas estranhas, animais, coisas animalescas, às vezes até demoníacas, vamos dizer assim, elas apareciam e ele vai colocando vários elementos do porquê que essas decorações, que eu esqueci o nome aqui agora, tem um nome específico para as decorações, ai, gente, como é que chama? Não é isso. Isso daqui eu não posso abrir, não.
Como é que chama? Decorações de livros. Ações de livros. Iluminaturas. Vocês sabem que eu esqueço o nome. Iluminuras, né? São as iluminuras. Elas apareciam aí nos livros. Elas apareciam nos livros e era muito interessante, porque, tá vendo? São realmente seres muito estranhos assim para uma conexão religiosa da Idade Média, até porque a igreja era muito, né, tinha questão das bruxas, tinha questão de tudo quanto é coisa que supostamente iria condenar essas coisas, mas a gente acaba vendo. E essa tradição ela vai passando, alguns dentro do livro, o autor vai falando sobre esses elementos terem sido passados, vamos dizer assim, terem sido algo que se manteve das religiões, da cultura desses próprios artistas ali da Europa, da cultura celta, da cultura, vamos dizer assim, escandinava, vamos dizer, como um todo, assim, e que essas pessoas que eram os artífices começaram a reproduzir. Por exemplo, ele cita a respeito dos gárgulas, né, que caso vocês não sabem, os gárgulas eram elementos da época do gótico, gulas, arquitetura. Os gárgulas, eles tinham uma função arquitetônica que era, vamos dizer assim, era aonde dava vazão para a água, né, das calhas, mas tinha olha isso daqui, então assim, olha o menininho vazando da bunda dele. Mas tinham essa função, né, da arquitetura, né, de uma função hidráulica, mas tinha a função, vamos dizer assim, alguns entendem que era como se fosse uma espécie de para evitar o mal, vamos dizer, o uso dos gárgulas e das quimeras eram utilizados para espantar o mal daquele espaço santo, né? Então era, vamos dizer assim, usar o mal como mal, ou no caso da quimera, né, uma coisa alquímica assim que é feita pelo homem. Mas é muito interessante porque a gente vê que não só são isso, tem essas coisas bem rudes, assim, bem bizarras, que o autor comenta que muito provavelmente as pessoas que trabalhavam nisso, elas esculpiam na pedra mesmo, e assim, trabalhavam nas alturas. Vamos dizer, a gente está falando isso de uma torre que está não sei quantos, vamos dizer, dezenas de metros chega a ser de altura. E ali eles podiam, assim, sem ter um controle, né, das pessoas, do clérigo, vamos dizer assim, eles podiam esculpir aquilo, do Darth Vader. Eles podiam esculpir aquilo que queriam, assim. Então eles esculpiam esses seres, esculpiam peitos, bundas, né, tudo quanto é coisa, vamos dizer assim, que era próprio deles. E isso daqui, né, na época do Gótico, ainda na Idade Média, fica ali no Renascimento, misturando assim, também com o que eles acharam e com a remanescência de toda essa cultura que já vinha, né, que era supostamente uma cultura que não era a cultura cristã que foi elaborada durante a Idade Média, e elaborada, né, porque a igreja tinha um domínio e tinha a sua forma de executar aquilo. Tudo isso, vamos dizer assim, ganha uma certa força justamente porque quando a gente tem o fim da Idade Média, a gente, de certa forma, perde o valor da igreja e dos valores que estavam envolvidos ali. Então, a ciência ela ganha uma força maior, apesar de que a ciência já existia dentro da igreja. Ela ganha uma possibilidade, por exemplo, do estudo dos corpos, ganha a possibilidade de, vamos dizer assim, o corpo já não é mais sacro, né? Então, novas ideias, e tudo isso entra dentro vamos dizer assim, de um ambiente social e político, social, artístico, estético, aonde as línguas vão modificar, novas ideias vão surgir, o pensamento do homem vai se tornar algo importante. Então, tudo aquilo que a gente
tudo aquilo que era, vamos dizer assim, rico de valor para as pessoas, começa a voltar e a crescer, né? Então, assim, essa daqui é muito interessante que eu estava falando, que o grotesco ele toma uma forma e até o mago também toma uma forma. Então, assim, é algo evidente e essa aqui, ó, 1610. Isso é um pouco depois, a gente já estava, se eu não me engano, ali no. Eu não sei se a gente já estava. Acho que a gente ainda estava no Rococó. É, então, assim, vamos dizer, o adorno, vamos dizer, aquilo que era, vamos dizer, primeiramente lá atrás, o adorno, né, que eram as decorações, é, e aqui agora, depois da criação né, da ideia de arte, da pintura renascentista ali, que é uma pintura que vai ter uma formalidade, vai ter todo um aspecto, né, de um valor pelo uma reprodução realística e tudo e tal, ao mesmo tempo vai ganhar essa externalidade do adorno e o adorno vai se incrementar na pintura. Então, assim, não só na pintura, mas no desenho, nas artes em gerais, até mesmo na escrita a gente vai conseguir ver algumas coisas a respeito disso. E é, é muito interessante porque, para mim, e agora voltando na minha ideia, mostra que não existe uma diferença entre esse tipo de adorno e esse adorno da externalidade, né? Sobre o que está dentro. E essas figuras elas mostram muito isso. Mostra que o valor da imagem, o valor da arte, o valor da escultura, de todo, da arte em geral, ele não está exatamente numa, vamos dizer assim, como eu posso dizer? Vamos elaborar melhor isso. É, não existe diferença entre o adorno e o que está dentro, entre a arte, a suposta arte. Tudo isso tem elementos estéticos, tem elementos de símbolo, de significante, de significado, de ícone, tudo isso está dentro do mesmo, da mesma forma da nossa percepção natural. Obviamente, quando a gente criou ali a ideia de arte, criou-se também, vamos dizer assim, quando se cria a ideia de arte, se cria a ideia de mercado de arte. Vamos dizer, uma coisa não pode ser desvinculada da outra. Então, assim, criou-se a ideia de que aquela pintura é isso e vale isso, e a pessoa que tem, vamos dizer assim, é uma pessoa renomada, é uma pessoa que tem riquezas, que tem coisas, vamos dizer assim, tudo isso entra dentro de um jogo que é um jogo social e não um jogo de fato da percepção humana sobre esses elementos. Tudo isso cai dentro daquela ideia que eu tinha comentado, que é uma ideia que vai chegar para a gente, principalmente depois do modernismo, que é essa ideia de arte pela arte, vamos dizer assim, essa ideia ridícula, vamos dizer assim, como se a arte ela pudesse ser algo separado em si, sendo que todo o caminhar da arte, desde lá do começo, desde o início da cultura, é algo que está sempre agregando à existência do homem, sempre agregando à existência das culturas, do social. Nunca é algo separado disso, nunca pode ser algo separado disso, porque senão, de fato, não existe a arte, não existe esse conceito, não existe essa apreciação. E é claro que a gente tem aquilo que eu já comentei antes, que a gente tem que separar o que é estética e o que é arte, no sentido que a estética ela é muito mais que uma percepção, hoje em dia, neurológica, mas anteriormente uma percepção filosófica, uma tentativa de entender o que é esse fenômeno. E a arte em si, ela é um fenômeno, é um conjunto todo de todas essas coisas. E assim, dentro dessa leitura toda, eu não consigo, hoje em dia, nesse momento, perceber qual é a diferença entre o adorno e a arte em si. Porque é muito. Tem até um comentário que ele faz, agora, eu também não me lembro do autor agora, mas ele coloca essa frase no livro, que o autor ele comenta que a arte que não tem
um apelo decorativo, e ele usa decorativo mesmo, no momento anterior eu não entenderia isso, mas depois disso, dando várias formas e várias outras coisas, eu acabo entendendo que o valor decorativo é o valor vamos dizer assim, de adorno da existência de fato do homem, no sentido que se eu tenho uma obra de arte que ela tem um valor decorativo, eu vou ter mais apreciação, mais vontade de tê-la próxima de mim, de tê-la no meu ambiente de vida, no meu ambiente, num ambiente, vamos dizer assim, do qual eu habito. Então, esse valor é um valor bastante interessante, o valor da decoração em si. E eu quero me aprofundar mais nisso, me aprofundar mais nessa questão toda, porque eu acho que assim, a gente já passou por muito diálogo nesses últimos anos, né? Falou assim, 100 anos, mais de 100 anos, sobre essa fuga da arte como algo técnico, algo que tem um valor pensado, que tem um valor bem estruturado, que tem um valor muito mais figurativo, um valor muito mais de tradições. E eu acho que a gente perdeu muito, assim, a gente ganhou muito, mas eu acho que a gente perdeu mais nesses últimos 100 anos aí, com toda essa tentativa de abstração demais, da arte até hoje em dia se tornar uma arte que ela é só falada, né? Que é a ideia de algo, não há nada físico, né? A gente viu algum tempo atrás aí um artista que vendeu por não sei quantos mil dólares assim, era um nada. Era só a ideia que tinha algo ali. Ele vendeu isso. Então, assim, a gente chegou num ponto do ridículo, né? E que não é nem o ridículo, que é o grotesco, que tem um valor técnico, um valor expressivo interessante. E, bom, dentro dessa coisa da decoração, deixa eu pegar só uma página aqui, dentro do adorno, né? No início do século passado a gente começou a ter, né, depois da industrialização, vários artistas que começaram a trabalhar no mercado de estampas, no mercado de aparatos que decorassem, né? Então, Art Deco, o Art Nouveau, foram movimentos assim que tiveram muito dessa relação. E um artista que é muito famoso dessa época é o Alphonse eu não sei se é Mucha ou Mucha, eu não sei. Mas eu tenho até um livro dele baixado, né? Infelizmente, os livros são caros. Mas ele foi alguém que tinha um valor na sua obra muito, 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 muito valoroso, e que ele é utilizado e reconhecido até hoje, né? A gente tem, por exemplo, eu me lembro bem de um jogo, Transistor, que foi influenciado por obras dele. Ele é um jogo que tem essa pegada mais futurística, mas a gente vê vamos dizer assim, a personagem, a estética da personagem, dos cabelos, como é que eles ficam fluidos, a escolha das cores, de como que ele, vamos dizer assim, essa definição, vamos dizer assim, de elementos chapados ao mesmo tempo que eles recebem uma luz, recebem uma transitoriedade. Não quer. Esse jogo me lembra muito o trabalho do Mucha, e eu acho muito legal, assim, porque o trabalho dele é extremamente rico, né? O trabalho, ele trabalhava com diferentes técnicas para fazer suas composições, mas ele é de uma delicadeza. Sim, obviamente, tem muito do apelo do feminino, né? Do apelo da beleza da mulher, mas
não é nada assim que tem uma vulgaridade extrema, que tem vamos dizer assim, uma certa, vamos dizer, uma erotização exagerada, sabe? É, eu acho o trabalho dele maravilhoso. Eu acho que é um trabalho que ele mistura muito bem essa coisa do adorno e da arte em si. E que, vamos dizer assim, essas peças dele eram feitas para serem reproduzidas, né? E para, vamos dizer assim, para uma grande gama de pessoas poderem. Deixa eu só deixar esse. Eu não tinha pensado nisso, não, mas eu vou comentar um pouco mais sobre esse jogo, que aí fica até como recomendação. É, então, assim, era um tipo de arte que era acessível. Vamos dizer assim, se a gente não, se os indivíduos não podiam ali comprar artigos de arte de fato, eles tinham na obra, né, objetos bonitos, vamos dizer assim, eram muito escassos, mas através do trabalho de Mucha e de outros artistas que trabalhavam na época, as pessoas começaram a poder possuir objetos que decorassem, que trouxessem essa dinâmica da beleza para suas casas, para suas vidas. Então, assim, eu acho que tem vamos dizer assim, uma experiência muito interessante no pensamento da arte como decoração, da arte como adorno, da arte como... Até porque se a gente pensar, por exemplo, quando a gente está falando de joias, não sei se vocês conhecem esse termo, mas joias artísticas, há alguns anos atrás, eu acho que eu já comentei sobre isso, mas não sei também. Eu achei um artigo, estava procurando sobre umas coisas e acabei achando esse artigo, que era um artigo que falava sobre a relação das pessoas com as joias que são feitas de forma artística. São joias que têm são feitas por artistas plásticos de fato, não pessoas do mundo das joias, assim, não ourives e pessoas, vamos dizer, muito técnicas. São feitas por artistas que decidem pegar vamos dizer assim, os metais e as pedras como uma mídia mesmo da sua produção artística. E o texto ele vai falando sobre qual que era a relação psicológica dessas pessoas que compram as peças e dos artistas. E é muito interessante que na análise lá, eu acho que era uma escritora, ela vai falando que as pessoas tinham até um sentimento de paternalidade olha, é muito interessante, olha, entre o artista que criava e elas que utilizavam. Vamos dizer assim, ela estava comprando uma peça, mas ela meio que adquiria a permissão de utilizar aquilo ali, sabe? E ela vai comentando que assim essas pessoas que adquirem, elas ficam muito próximas assim sentimentalmente dessas pessoas que criam as obras, essas joias artísticas, né? E é um mercado muito interessante, assim, porque são joias que são únicas, né? Não são joias baratas, são extremamente caras, ainda mais pelo elemento único. E utiliza-se de materiais bons, vamos dizer assim, e preciosos. E é muito interessante. Então, assim, como que você vai falar que uma obra dessa não é uma obra artística, entende? É um adorno e é uma obra artística ao mesmo tempo. Então, assim, esses questionamentos, né, essa decoração do corpo, não tem como você separar uma coisa da outra. E não tem como você separar, por exemplo, a ideia de colocar um quadro na parede que você goste muito e que aquilo te transforme de alguma forma, aquilo te leve a contemplação, a meditação. É tudo muito, vamos dizer assim, neurologicamente, psicologicamente, é
praticamente a mesma coisa, só não seria a mesma coisa porque a gente criou a ideia de mercado, que a gente criou a ideia que o objeto artístico ele é algo separado, ele é um objeto em si, em sua, vamos dizer assim, vamos dizer, ele é um objeto a priori, ele não depende de outra coisa, sendo que de fato é que ele depende do homem, ele depende da existência do ser humano e da percepção, né? Vamos dizer assim, a partir do momento que o ser humano deixar de existir, a arte também vai deixar de existir. A não ser que uma outra, vamos dizer assim, uma outra espécie que tenha essa mesma visão de estética das coisas e venha a conhecê-las e tomar para si como um objeto estético, um objeto que aí eles vão definir como arte. Então, assim, a arte começa e termina com a percepção. É um fato. Isso é inegável. Então, é algo que eu estou começando a pensar, que eu estou elaborando aí, mas, bom, é ótimo de falar sobre isso. E, então, como recomendação, né? Esse jogo, ele é um jogo de... como é que eu posso falar? Ele é tipo um hack and slash. Ele é o primeiro jogo que eu vi nesse estilo. Ele é um hack and slash onde que você pode parar o tempo e decidir qual vai ser o processo das suas skills, né? Como é que, tipo assim, como num RPG de turno. Só que ele vamos dizer, ele não é que ele para o tempo, mas ele torna o tempo muito mais lento, que dá a você a dinâmica para fazer suas escolhas e decidir o seu caminho ali dentro das batalhas. E ele tem uma outra coisa também que ele inovou bastante, que era que você pode modificar as skills, você pode associar diferentes chips, diferentes vamos dizer assim, coisas, eu não lembro exatamente qual que era o termo dentro do jogo, mas você pode, vamos dizer, associar a espada dela esses diferentes transistores, acho que eram os transistores, né? Deve ser, que, que transformavam as skills, vamos dizer assim, aumentava a potência, transformava o que era um raio em 3, ou que ele faça, vamos dizer assim, que ele vá em todos os personagens. É um jogo, assim, fenomenal, ele é muito bonito, a história é muito legal, tudo é muito bonito nele, tudo é muito bem feito, as animações, esse é um jogo, assim, fantástico. Eu acho que ele tem ele já ganhou prêmios, né? Deixa eu ver aqui. No IBM eles dão 7.8. Não, ele é um jogo 9. Ele é um jogo 10, sinceramente. Ele é um jogo assim que vai. Se tem que recomendar um jogo na história dos jogos, assim, por exemplo, é ele. Ele inova muito, ele cria muitas ideias, assim. E olha, é de 14. Eu achei que ele era um pouco mais velho. Ele não é tão velho igual o PC. Eu achei que ele era de 11, 12, assim. Vale muito a pena, eu recomendo. E, assim, obviamente, eu digo a vocês que se vocês quiserem uma inspiração mesmo, assim, até mesmo coisas que vocês queiram imprimir e colocar nas suas casas e que vão trazer esse aspecto dual, né, do encanto estético e do encanto perceptivo, filosófico, meditativo, as obras do Muxas valem muito a pena, sabe? Tem muitos cartazes, muitos posters, né, sobre da obra dele e que vamos ver uma outra coisinha aqui rapidinho. Muxa, ele tem umas outras pinturas também a óleo. Oil painting, que são muito diferentes, mas nem tanto. Por exemplo, a gente vê a pintura hiperrealista, né? Fantástica, mas a gente vê que a mesma ternura e essa relação da decoração
com o elemento, né, com qual que é o termo, gente? Com o motivo da obra, né, que seria, vamos dizer assim, essa mulher com essa flor tem um motivo relacionado a isso, mas, por exemplo, os elementos externos, os elementos, né, no background, os elementos do tecido, as joias que a mulher está utilizando, a própria flor, tudo isso tem elementos que são provindos da decoração, que são provindos dessa estética do adorno. Então, assim, mesmo que, né, a obra que a gente conheça mais dele seja a obra, né, daquelas figuras e de outros elementos, a pintura dele a óleo, por exemplo, também carregava muito disso. E, assim, é algo muito... Como eu posso dizer? Olha que interessante. Esse eu não conhecia, não. Então eu acho que assim, às vezes a gente tá muito perdido, principalmente aqui no Brasil, com esse valor do elemento estético decorativo nas obras artísticas. Se a gente olha, por exemplo, nos grandes salões europeus, a gente vai ver que existe isso lá muito forte. Salão de Arte Europa. Não vou colocar. Não, mas eu tô falando da Europa. Nos Estados Unidos, a gente vê que algo como assim o Brasil, um meio termo, na verdade, entre o que a gente vê aqui no Brasil e, lá na Europa. Vamos dizer assim, coisas muito que não tem esse valor decorativo, que não tem esse valor do desejo de que aquele objeto pertença a mim ou você esteja vinculado a mim, sabe? Que é o valor do adorno e da decoração. Nossa, que maravilhosa essa pintura, né? É muito grotesca. É muito grotesca. Olha só, esse daqui é do Gustav Klimt, que é também ali do início do século XX, e ele tá dentro desse meio do pessoal ali, do Art Nouveau, do Art Deco, tudo ali vai ficar meio, mais ou menos, vinculado. Mas a gente vê, por exemplo, todos esses seres, um em cima do outro, um com uma técnica, um formato diferente do outro. Isso é algo que a gente poderia facilmente ver, por exemplo, vamos dizer assim, na lateral de um quadro, na moldura, ou na arquitetura, vários corpos misturados, e tem até caveiras, talvez a gente consiga achar até, vamos dizer assim, corpos animais aqui, mas uma coisa que a gente vê é que o Klimt usa bastante, que são esses, o animal, a cobra, os elementos decorativos misturados ao corpo, na roupa, assim, é algo que me lembrou agora, muito interessante, que também foi muito influenciado por isso, é esse mangá aqui, ó, que eu já recomendei, eu acredito, mas que sempre vale a pena lembrar, que é o XXX-Holic. Eu não assisti, eu li. E eu achava, assim, que era como é que chama? Que era um yaoyo, acho que é isso mesmo, que eram aqueles mangás mais para um público homoafetivo, vamos dizer assim, mas não, essa história é sobre essa maga e esse aprendiz de mago. É fantástico, essa história é muito boa os painéis são muito bonitos. As artes que eles colocam na introdução dos capítulos dos livros, né? Quando o mangá ele fecha uma quantidade específica, saem os tankobon.
que são esses livros fechados, assim, com capas e tal. É maravilhoso. Então, assim, sinceramente, eu acho que a arte que ela não tem essa natureza do Adorno, ela é uma arte que ela se perde. Ela não é uma arte que ela faça tanto sentido. Na verdade, aí, né, aí vai ser alguma coisa aí dentro do meu estudo, que talvez não seja arte, se ela não está vinculada à expressão do homem, né, à expressão da vida do ser humano, não tem como dizer que é arte. Mais uma vez, isso daqui é do, eu não li ali embaixo, mas eu acredito que, não, isso aqui é do, daquele britânico lá, esqueci o nome dele, gente, gente, eu esqueci o nome dele. Eu sou muito ruim com nomes. Esse é do, é dele sim, é dele, é do David Hockney. Eu sabia que era dele, só não lembrava o nome. Mas é isso. A gente chegou a 1 hora aí. O papo de hoje foi arte Adorno, qual que é a diferença? Existe diferença? E sexta-feira a gente volta, provavelmente com ateliê ou com algum react aí, alguma coisa diferente, umas teorias, aquelas coisas cabulosas. Mas é isso. Eu vou pedir a vocês que me sigam nas redes aí, todas elas, que indiquem esse trabalho aqui, que tem sido um trabalho muito gostoso de fazer, mas que eu gostaria que tivessem mais pessoas conversando, justamente vamos dizer, perguntas e dúvidas e coisas assim me ajudam, na verdade, no processo de entendimento, porque, vamos dizer assim, essas lives são temas que eu coloco e eu venho trabalhando neles com vocês aqui, pensando junto. E se não tiver ninguém falando, não vai, como é que eu vou estar pensando junto? Então, sugestões, se quiserem mandar coisas, mesmo fora da live, nas redes aí, por favor. É isso. Um beijundas. Tudo de bom. Sexta-feira a gente se vê no mesmo horário. E é isso. Até mais. Tchau, tchau.